Boa noite, meus amigos. Estou voltando com mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu gostaria de responder uma pergunta que eu fui perguntada há alguns dias atrás. Me perguntaram se existiram dinossauros e se a Bíblia nos fala alguma coisa sobre os dinossauros, tá certo? Então eu gostaria de falar nesse vídeo hoje sobre esse assunto, sobre os dinossauros, se eles de fato existiram e se a Bíblia nos diz alguma coisa sobre os dinossauros, tá certo? O que nós aprendemos e que nos conta a história é que os dinossauros existiram e foram extintos cerca de 65 milhões de anos atrás, quando um meteoro atingiu a Terra, tá certo? Então eu já quero dizer que essa teoria é uma mentira, até porque se um meteoro atingisse a Terra, não mataria apenas dinossauros, tá certo? Então, a pergunta é, a Bíblia fala sobre os dinossauros, se eles existiram? Tem alguma coisa na Bíblia que fala? Então eu quero convidar você, meu amigo, a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 40, versículos de 15 até o versículo 24, tá certo? Vamos lá. Diz assim, versículo 15. Contempla agora, ó Belmote, que eu fiz contigo, que come a erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, e a sua ossada é como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez, o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais dos campos folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Podê-lo-iam, porventura, caçar a vista dos seus olhos, ou com laços lhe furar o seu nariz? Então, meu amigo, eu quero falar para você que o livro de Jó, ele é um dos livros mais antigos que existe, tá certo? Jó viveu pós-dilúvio. Jó é da época de Abraão, só que sendo um pouco antes de Abraão. Jó nasceu por volta do ano 150, do ano 100 até o ano 150 depois do dilúvio, tá certo? É só um dado que eu quero te dar. Então, quando você vai aqui no capítulo 40 de Jó, no versículo 15, esse versículo diz o seguinte: contempla agora o Belmote. Algumas traduções vai dizer hipopótamo, ou também vai estar traduzido como um elefante. Então eu quero que você, meu amigo, você que está me ouvindo, no lugar que tiver aí na sua Bíblia, seja hipopótamo, seja Belmonte, talvez esteja até um elefante, eu quero que você substitua esse nome por dinossauro, tá certo? E eu vou dizer o porquê. Porque as características que nós temos no capítulo 40 de Jó não é de um hipopótamo, mas sim de um dinossauro. Deus está dizendo que esse animal, diz que esse animal, a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Era um animal grande, um animal forte, um animal muito robusto. Então Deus não está falando sobre o hipopótamo, Deus está falando sobre o dinossauro. Diz que esse animal, ele pode mover a cauda dele como cedro. Você já reparou como que é a cauda de um hipopótamo? É muito pequena, ele não pode mover como cedro. E quando Deus nos fala sobre cedro, ele se refere ao Líbano. O cedro do Líbano são árvores de 50 metros de altura.
diz que esse animal move a sua cauda como esse cedro. O hipopótamo não pode fazer isso, meu amigo. Diz que os seus ossos são como tubos de bronze. Será que os ossos de um hipopótamo podem ser comparados a tubos de bronze? Eu acho que não. Diz que a sua ossada é como barras de ferro. A ossada do hipopótamo não pode ser como barra de ferro, mas a ossada do dinossauro sim, pode ser como tubos de bronze e como barras de ferro. Diz que ele é a obra-prima dos caminhos de Deus e o que o fez o proveu de espada. Então está dizendo que ele é a obra-prima dos caminhos de Deus. Quando você vai para o livro de Gênesis, lá no capítulo 1, versículo 21, diz que Deus criou as grandes baleias, ou as baleias. No hebraico, essa palavra é tanim, que quer dizer monstro ou grandes monstros. Então, essa tradução de baleia não está condizendo com o original, porque são monstros ou grandes monstros, que são dinossauros, que Deus criou, que é obra-prima do caminho de Deus, e ele é provido da espada. Ele não tem medo de espada, esse animal, nem de lança, nem de nada. O hipopótamo pode muito bem ter medo, pode muito bem ser ferido e morto por uma espada. Esse animal era muito grande, era muito forte, ele não tinha medo. Ainda diz o seguinte, diz que os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais dos campos o folgam. Então esse animal é um animal que come apenas vegetais. E outros animais ficam em volta dele, porque se sente protegido. Por quê? Porque esse animal era grande, robusto, forte, não tinha medo de nada. E nenhum leão poderia se atrever a chegar perto dali do habitat dele para pegar os outros animais que estavam em volta, porque tinha medo desse animal, que é o dinossauro. Só que, como disse, o dinossauro, ele tem hábito de comer apenas vegetais. Então, quando você vê hoje essas reportagens de animais carnívoros e não sei o que mais, isso aí não passa de ilusão. Dinossauro existiu de fato, só que esses daí não, porque esse animal come apenas vegetais, come erva, como o boi come. Aí você pode se perguntar aí, ou pode me perguntar, mas aí não está dizendo que é um dinossauro? Claro que não está dizendo. O Jó viveu cerca de 5.000 anos atrás. Tá certo? Então a palavra dinossauro não existe. A palavra dinossauro foi citada a primeira vez no ano de 1841 por um camarada que chamava-se Richard Owen. Foi a primeira vez que foi falado sobre essa palavra, ou sobre esse animal como sendo um dinossauro. Então você não vai encontrar dinossauro, a palavra dinossauro na Bíblia, você vai encontrar o animal, mas não o nome dinossauro, tá certo? Então o dinossauro existiu, só que ele era um herbívoro, comia apenas vegetais, tá certo? Diz que ele deita debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das camas e da lama. Então ele também gostava de vez em quando tomar o seu banhozinho ali, banhozinho de água, banhozinho de lama, gostava de se revolver na lama também. As árvores sombrias os cobrem com a sua sombra, o salgueiro do ribeiro o cerca. Eis que um rio transborda, e ele não tem pressa, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. O rio podia inundar e chegar até a boca dele. Esse animal era um animal muito grande. Ele podia atravessar um rio de um lado para o outro com facilidade, porque esse animal, ele podia nadar. Embora ele não era um animal aquático, presta atenção. Ele era um animal que vivia nos montes, nas montanhas, comendo coisas verdes, tá certo? Ali era o habitat dele, onde os animais pequenos estavam em volta, porque era protegido por ele. Então ele podia atravessar um rio de um lado para o outro. A pergunta aqui que Deus faz é: podê-lo-ia porventura caçar à vista dos seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Alguém pode prender esse animal? Deus diz não. Ele é um animal muito grande e ele é um animal muito forte. Como disse, ele podia nadar, atravessar um rio, o Jordão, de um lado para o outro, com muita facilidade. Ele não era um animal aquático, mas ele era um animal que podia nadar muito bem. Então, se o dinossauro existiu
Por que que hoje não existe mais? Como disse, ele era um animal muito grande. Ele não entrou na arca, tá certo? O dinossauro não entrou na arca. Ele era um animal grande demais para que Noé colocasse na arca. Então, ele existiu e ele foi extinto, só que não com meteoro. Ele foi extinto no dilúvio. Por isso que Deus está falando sobre esse animal para Jó. Porque Jó não conheceu pessoalmente, mas ele já ouviu falar muito desse animal. Porque Jó conheceu o próprio Noé. Jó, como disse, nasceu cerca de 100, 150 anos depois do dilúvio. Noé viveu mais 350 anos depois do dilúvio. Tá certo? Então ele conheceu Noé, ele conheceu Sem, Jafé, ele conheceu Canaã, conheceu todos esses. Tá certo? Então Deus está falando para Jó de algo que Jó tinha conhecimento, não de ver, mas de ouvir falar. Tá certo? Então se você tinha dúvida se o animal, se o dinossauro existiu ou não, confira aí no capítulo 40 de Gênesis e veja que eu não estou falando nenhuma bobagem. O dinossauro existiu. Ele é esse animal descrito por Deus no capítulo 40 de Jó. Tá certo? Então se você tiver ainda alguma dúvida, eu não posso fazer vídeo tão comprido assim, para que as pessoas não se cansem de me ouvir, mas se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, por favor, me faça aí nos comentários aí, faça a pergunta que eu vou estar respondendo, tá certo? Então eu quero agradecer a você que é inscrito no canal, meu muito obrigado, deixe seu like, seu joinha de gostei, você que ainda não é inscrito no canal, se você gostou desse vídeo ou de algum outro, se inscreva aí no canal e deixe seu joinha de gostei, faça seu comentário que eu vou estar respondendo cada um, tá certo? No próximo vídeo talvez eu vou estar falando sobre outros animais também, tá certo? Então um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Forte abraço a todos. Deus abençoe cada um.